Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí todos muito bem-vindos nesta noite quente. Esperando o pessoal se conectar aí. Tirar esse barulhinho aqui do meu computador. Boa noite, Carminha. Seja bem-vinda, minha amiga. Vamos chegando, turma. Hoje nós estamos de novo aqui, né, na live. Atrasou de terça, então estamos quarta e quinta aqui juntinhos. Coisa boa, né, pessoal? Hoje temos um tema aí um tanto quanto intrigante. Embora aí o tema esteja escrito Igreja Livre, nós vamos falar sobre Espiritismo, né, turma? Muito bom, vai ser muito bom. Pessoal que está chegando, vamos lembrando de colocar a aguinha para fluidificar. Se tiver alguém doente, separe a aguinha de quem está doente para fluidificação. Coloque os nomes nas vibrações, pode ser aqui nos comentários ou num papelzinho à parte. Lembrando de colocar se é encarnado ou desencarnado. Também não deixe de colocar o nome dos bichinhos de estimação nas vibrações. Josete, minha amiga, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui, Jo. Rosana, minha amiga linda, seja bem-vinda. Um beijo pro seu Décio aí pra turma. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Que coisa boa ter vocês aqui. Luzimar, boa noite. Ótimo estudo para todos nós, minha amiga. Que bom ter você aqui. Muito bom ter vocês aqui. Vamos estudar essa lição. Então, já falei aí dos recadinhos da live, né? Pegar a aguinha, colocar o nome na vibração, pode ser no comentário, num papelzinho à parte. Dá o joinha, né, turma? Tem que dar o joinha, ó. Tô vendo que tem 6 pessoas assistindo, mas só tem 4 joinhas. Vamos dar um joinha aí. Quem também quiser se sentir à vontade, pode compartilhar esta live aí na sua rede social. Por que a gente pede essas interações, né? Comentário, o likezinho, o compartilhamento, né? O joinha. Porque quanto mais a gente movimenta a live, mais o Facebook entende que o nosso conteúdo é bacana e distribui para outras pessoas. Muito bem. Lembrando aí alguns recadinhos da nossa casa, pessoal. Vamos lá. Nossa casa funciona, então, terça e quinta, às 20 horas. Sexta-feira, às 14 horas. Domingo, às 9 e às 10h30. Sexta-feira agora, por conta do jogo, não vai ter reunião presencial, tá? Sexta agora não tem. Sexta-feira que vem, dia 16, é a última do ano. Nossa casa vai fazer um recessozinho agora no final do ano e retornamos no início do ano. Então, a semana, o último atendimento vai ser domingo, dia 18, e depois retornaremos no domingo, dia 8 de janeiro, certo? Evangelização infantil também vai parar dia 17. Evangelização infantil é aos sábados, das 8h30 às 10h30. Também vai parar um pouquinho, né? Porque lá na nossa casa tem algumas coisas lá que vão ser arrumadas, né? Uns vazamentos no telhado, umas coisinhas lá vão ser consertadas nesse período aí do recesso, certo? Marlene Souza, boa noite. Manu, amigo, boa noite. Eric Meire, boa noite. Airan, boa noite. Deis, minha linda, boa noite. Que alegria ter todos vocês aqui. Muito bom, bom demais. Sejam todos bem-vindos. Muito bem.
Então, lembrando aqui novamente, hein, pessoal, sexta-feira agora, amanhã, não teremos atendimento por conta do Jogo do Brasil. E a Casa do Caminho este ano encerra as atividades no dia 18 de dezembro e retorna as atividades no dia 8 de janeiro. Regina Lopes, boa noite, seja bem-vinda, paz e bem. Terezinha Nunes, minha linda, boa noite, seja bem-vinda. Turma que tá mandando aí, continua aí mandando coração, tô vendo coração, girassol, trevo de 4 folhas, né? Trevo de 4 folhas é o da sorte, né? Triguinho, raminho. Que coisa boa. A Jo mandou uma cenourinha, ok. Muito bem. Mandem recadinhos. Mandem muitos recadinhos. Muito bem. A lição de ontem foi bem legal, né, turma? E a de hoje é bacana também. Vai dar para a gente entrar aí num assunto bem para a gente pensar. A lição de hoje, sabe aquela feridinha que está ali escondidinha? E a gente vai pôr o dedinho nela. É a lição de hoje, né? Pelo menos aqui na minha interpretação, fala muito, né? O Emmanuel, na minha interpretação, buscou fazer mais uma vez que nós olhássemos para o nosso próprio comportamento, né? Porque é fácil, né, pessoal, olhar o comportamento do outro, olhar o nosso é que é complicadinho. Vamos falar um pouco disso hoje. Então nós vamos começar a live 20 e 30, são 20 e 27. Então ainda temos aí 3 minutinhos ou 2 minutinhos passados aí para bater mais um papinho, né? Agora sim, temos likes, muito bem. Temos joinhas, muito bem. Muito maravilhoso. Já começaremos. Domingo, lembrando que o domingo as lives vão ser às 10h30, né, pessoal? Domingo passado foi à noite por conta do Bazar de Natal, que, aliás, foi um sucesso. Novamente, muito obrigada a todo mundo que deu uma passadinha lá, a turma que ajudou a montar, desmontar. Foi muito bom a ajuda de todos aí, viu? Muito obrigada. Ô, Regina, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Deixa eu pegar o número aqui que eu também não sei de cor. Vou colocar aqui nos comentários o nome no WhatsApp, tá? Mas hoje a gente não responde, o WhatsApp não vai dar tempo, mas pode mandar mensagem que amanhã eu respondo, tá, Regina? É Regina, né? 984632650. Coloquei aí nos comentários. Pode mandar mensagem hoje, mas amanhã a gente vai. Amanhã a gente responde, tá, Regina? Pode mandar lá que a gente manda o roteirinho, tudo certinho. Fazer evangelho no lar é muito importante. Muito, muito importante. Eu até digo que é obrigatório fazer evangelho no lar. Não é? Fazer evangelho no lar é igual limpar a casa. A gente não limpa a casa para não viver na sujeira? Limpamos, né? Então tem que fazer evangelho no lar para fazer a limpeza espiritual da nossa casa, com as belas e maravilhosas palavras do evangelho. É isso aí, pessoal. 20 e 30. Agora eu convido todos vocês a nos unirmos aqui para fazer uma prece antes de começarmos a leitura. Vamos lá? Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, aos nossos mentores em particular, possamos cumprimentar a todos, vamos rogando a presença dos espíritos amigos, pedindo humildemente que eles nos auxiliem
o entendimento da lição, mas que principalmente nos auxiliem a colocar em prática todos os ensinamentos que estamos recebendo nesses encontros, que possamos colocar em prática o Evangelho nas nossas vidas. E assim, envolvidos desse amor, dessa harmonia, desse sentimento de gratidão, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e à equipe espiritual. Como é bom, né, turma? Nossa, fazer uma prece é muito bom, é muito relaxante, faz a gente abrir a mente, é bom demais. Então vamos começar. O livro lá, Vinha de Luz, lição 55, que é a continuação, que estamos fazendo aí todas as lições do Vinha de Luz na sequência. Vamos hoje ver a reflexão que o Emmanuel fez em cima do versículo do Evangelho que está na carta de Paulo a Gálatas. Quem quiser achar lá na Bíblia, lá no Evangelho, na página, no cantinho superior direito, vai estar escrito Gálatas pequenininho. Na página vai ter o número maior, assim, em destaque, o número 4, que é o número do capítulo, e o número 26, aquele número pequenininho, que é o número do versículo, certo? Tem, às vezes, alguma diferença de palavra, dependendo de uma tradução para outra, tá? E nessa tradução que o Emmanuel nos colocou aqui está: mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Aí eu já vou até entrar direto na lição aqui do Emmanuel para a gente poder entender. Lembrando, gente, que Jerusalém é uma cidade, tá? Vamos lá. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Então, Deus, Jesus, né, Deus e os ensinamentos de Jesus, eles não estão presos numa igreja entre quatro paredes, né? A palavra de Deus, ela está em plena evolução. Então, não está presa nem a uma religião, nem a um local específico. Por isso que quando comecei hoje dizendo que essa lição vai falar muito dos espíritas, porque o espiritismo ele traz muito conhecimento para nós, mas nós também temos que ter discernimento do que fazer com esse conhecimento, né? Porque olha o que ele fala aqui no item 3. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos, valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Então, o que ele está falando aqui nessa parte, né? Que é um espírito orgulhoso e sectário? Aquele que separa, né? Como a gente falou ontem, aquele que quer se separar, porque ele quer ficar somente junto daqueles que têm a mesma ideia, que se concordam ali um com o outro. E ele fala que em todos os tempos na Terra, na época de Jesus e até hoje, tem aquelas pessoas que são as incompreendidas. E é para essas pessoas que nós temos que voltar o nosso olhar amoroso. Vamos ver o que ele continua fazendo aqui, falando para nós. Por vezes, né, essas pessoas sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as exposições delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são caracterizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se às lutas
angustiosas. Desculpa, o pessoal ficou escondidinho aqui atrás, né? Então vamos pensar aqui. O que é? Ele está falando dessas pessoas que sofrem indiferença, tudo. O que é o degredo social? São aquelas pessoas que ficam excluídas, tá? Quem é degradado é excluído, é expulso. Então, muitas igrejas, né, e inclusive nós espíritas, e é por isso que a gente tem que pensar com bastante calma nessa lição, para a gente ver se a gente não está fazendo isso, nós falamos assim, bom, os evangélicos têm costume de dizer assim, nós é que vamos ser salvos, né? Você não está vindo aqui na minha igreja, então você não vai ser salvo. E nós também às vezes temos essa ideia, bom, eu que sou espírita, já sei tudo do plano espiritual, ó, quando eu desencarnar vai ser tudo molezinha para mim, fácil porque eu já sei tudo, né? Então, no que os irmãos evangélicos pecam em vida, né, de dizer que o outro não vai ser salvo, que Deus só salva um ou outro, nós pecamos no momento que a gente fala da morte, que a gente acha que a gente vai chegar lá no plano espiritual eleito, né? E não é bem assim. Nós temos que amar e olhar com esse olhar amoroso para todos. É claro, né, pessoal, que a gente tem que, como que eu vou dizer? Nós temos também que tudo nessa vida tem limite, né? Então nós não podemos atrapalhar a nossa encarnação quando o outro não quer caminhar, tá? Então muitas vezes a gente vai tentar ajudar ali o nosso irmão, mas ele não vai querer e aí a gente também não vai poder fazer nada. Aliás, nunca a gente não pode fazer nada, a gente sempre pode fazer alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Ah, Renato, mas o outro não quer me ajuda de jeito nenhum. O que eu posso fazer? Orar por ele. Lembra o que a gente falou na lição de ontem, da nossa listinha, né? Então, essas pessoas têm que ser as primeiras da nossa lista que nós temos que orar. As pessoas que têm essa amargura, essas pessoas que, como que dizem, muitas vezes julgam, desprezam os outros, né? Nós precisamos orar muito por elas. Elas têm que estar ali em primeiro lugar na nossa lista, certo? De orações. Então, o que ele fala? Que nesse item 7 também me fez pensar muito, que ele fala assim, que de quando em quando rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra, né? Então, ele fala assim, muitas vezes a gente ouve o não julgueis, mas a gente acaba julgando. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente também não cair nessa de ódio. Tipo, muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas julgando a nossa crença, mas nós temos que ser amorosos com essa pessoa. A gente não deve entrar nesse clima, né, de briga e discussão. É difícil, né, gente? Nem eu falo mansinho assim, quase com uma voz de criança, mas eu sou uma briguenta em primeiro lugar. Preciso tomar cuidado quando eu vejo que eu estou muito envolvida em discussões muito ferrenhas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não é aceitar o outro, se o outro está falando. Espera que eu falei isso errado. Mas assim, não é que o outro vai chegar e falar assim para mim, olha, Renata, esse negócio de reencarnação do espiritismo é tudo uma bobagem, não acredita mais nisso não. E eu vou falar para ele assim, tá bom, vou te obedecer só para não discutir com você, né? Não é isso que eu tô falando. Tô dizendo assim, que às vezes a gente vai se deparar com pessoas que vão falar, o espiritismo é um absurdo, né? E aí a gente vai ter que ter ali o bom senso de dizer, olha, eu respeito a sua crença, mas a minha é essa aqui, né? Sempre a gente pode se impor com amor, sem fazer grandes circos, né? Então, nós temos que aprender isso. E isso faz parte dessa lição que ele está falando da Igreja Livre, né? E outra coisa que também está no meio disso é a gente lembrar que ninguém é dono da verdade, nem nós somos. É claro que a doutrina espírita faz muito sentido, pelo menos para mim faz, e eu espero que para vocês também faça. Mas temos muita coisa ainda por aprender. Vamos dando sequência aqui na leitura. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anetematizados, palavra difícil, né? Que se sentem sob a tutela do divino poder.
Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Então, lá no plano espiritual não tem um lugar especial para os espíritas não, viu, turma? E nem para ninguém de nenhuma religião. Como a gente comentou um pouco ontem, Deus nos ama igualmente, profundamente. Então não tem lugar especial para ninguém, não. É claro que uns conseguem se aproximar de Deus mais rapidamente do que os outros, porque aprende, porque se esforça um pouco mais. Mas esses que ainda não chegaram perto de Deus, uma hora chegarão. E Deus está ali, né? Ele fala, e Jesus, em nome de Deus, recolhe todos, né? Sem falar, olha, você é espírita, você vem. Olha, você é evangélico, você não vem. Isso não acontece. É todo mundo, né? Todas as bandeiras, vamos dizer assim. Benfeitores e servos excomungados nos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula. Não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam um dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual que é acolhedora e mãe de todos nós. Então, esta liberdade, essa altivez que ele fala ali logo no começo, ele está se referindo ao quê? À vida espiritual, né? Então, ele fala lá no plano espiritual, é muito lindo esse final. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora e mãe de todos nós. Então, todos nós, quando desencarnarmos, nós vamos para o plano espiritual. Claro que lá no plano espiritual tem as faixas vibratórias, né? As faixas umbralinas. O umbral é dividido em 3. Inclusive a colônia Nosso Lar está no umbral, é claro que na faixa menos densa, né? Mas nós vamos ter ali a primeira camada do umbral, que é o umbral grosso, vamos ter a segunda camada do umbral ali, que é o umbral médio, e depois já vamos ter um umbral que já é o mais ameno, vamos dizer assim, que está lá a colônia Nosso Lar. Então, quer dizer, todos nós vamos para o plano espiritual. Lá nós vamos ser acolhidos. A maneira em que vivemos aqui. Então, pode ser em qualquer dessas faixas aí do plano espiritual. Então, não tem, para Deus não existe essa separação. E Jesus também não trouxe o nome de nenhuma igreja, o nome de nenhuma doutrina, nada. Jesus só veio aqui transformar o mandamento, aqueles 10 mandamentos, ele veio aqui e traduziu em 2, né? Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Esses 2 mandamentos que é a verdadeira igreja de Jesus, né? E seguindo esses mandamentos, a gente está seguindo, obviamente, as regras aí. As regras não, né? As leis de Deus e de Jesus. Certo? Então, fica aqui esse lembrete para nós sabermos que somos todos cristãos e que temos o dever de nos amarmos e de nos respeitarmos e de nos auxiliarmos. Essa é a verdadeira igreja livre. E nós espíritas, né, temos que sempre ter isso em mente. Não somos o dono da verdade. Só o fato de se dizer espírita não nos garante nada. O que vai nos garantir uma melhora aí no futuro são as nossas atitudes, é aquilo que a gente vai mudando no nosso dia a dia. Eu até peguei aqui, estava relembrando um trechinho desse livro aqui, vou mostrar para vocês. É um livro, o médium chama Carlos Bacelli e o espírita Dr. Inácio. O espírito do Dr. Inácio foi um médico psiquiatra aqui no Brasil, em Minas Gerais. Ele tinha um sanatório, e o sanatório dele cuidava das pessoas com o olhar espírita, e atualmente o Dr. Inácio está no plano espiritual também dirigindo um sanatório no plano espiritual que recebe quem? Nós, os espíritas. Por isso que eu trouxe esse livro aqui, para a gente lembrar que o nosso dever como espírita é estudar e fazer a nossa reforma íntima. Se a gente não fizer nossa reforma íntima, nós nunca vamos entender essa igreja livre que o Paulo falou e que o Emmanuel veio aqui nos interpretar à luz
da doutrina espírita. Então, é nosso dever, né? Aprender e praticar. Praticar o quê? A caridade, o amor, né? Uma das máximas do Paulo é: fora da caridade não há salvação. Sem amor, nada adianta, né? Tem uma carta de Paulo, que agora eu não me lembro qual. Eu gosto muito, mas não gravo qual que é, mas tem uma carta de Paulo, acho que é Corinto, se eu não me engano, que ele fala assim, né? Não adianta você ter a fé que move montanha sem o amor. Não adianta, ele vai falando muitas coisas, não adianta falar a língua dos anjos e a língua dos homens sem amor. Então, sem amor, nada vai para frente. E aí a doutrina espírita complementa: sem amor, sem caridade, sem reforma íntima, a gente não anda não. A gente sai do sanatório aqui do planeta Terra, aqui dos encarnados, e vamos parar no sanatório dos desencarnados. E esse livro que eu mostrei para vocês, ele conta um pouco de como é que nós espíritas chegamos lá no plano espiritual. Qual que é a nossa situação mental quando a gente não se concentra nas leis do amor, da caridade e da reforma íntima, tá bom? A gente chega lá bem perturbadinho. Então, eu gostaria de deixar aqui com a reflexão dessa lição, essa lição que chama Igreja Livre, que é para a gente lembrar que a gente não é melhor do que ninguém, que somos muito devedores, temos muito que aprender e muito que trabalhar e muito que fazer para poder sermos melhores, certo? É isso aí que eu queria dizer para vocês, e também já deixei recomendado aqui o livro A Escada de Jacó, do espírito do Dr. Inácio, que é muito importante essa leitura e nos faz refletir sobre a nossa posição aí como espíritas neste momento, certo? Convido todos vocês nesse momento a unir os seus corações com o meu para vibrarmos. Então vamos vibrar, em primeiro lugar, muito amor e muita luz por todo o planeta Terra. Vamos iniciar as nossas vibrações vibrando muito amor e perdão aos nossos inimigos ou àqueles que se dizem ser nossos inimigos. Vamos vibrar amor e reconciliação. Vamos vibrar por todos os doentes, seja do corpo físico, do corpo espiritual, neste ou no outro plano. Recebam nossas vibrações de amor, saúde e cura. Vamos vibrar pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, mas especialmente por aqueles que se encontram em asilos, em orfanatos, detidos, morando nas ruas, sem famílias, abandonados. Que eles recebam todo o nosso amor, saúde, recebam vibrações de fortalecimento para que possam passar desta fase. Vamos também vibrar por todos os dirigentes políticos e espirituais de todo o planeta, que cada um olhe para os seus tutelados com muito amor. Vamos vibrar nesse momento também pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todas as casas espíritas e por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar nesse momento muito intensamente por todos os nomes colocados na live de hoje. Vamos vibrar cura, saúde, fortalecimento, paz, acolhimento. Vamos vibrando e pedindo que o plano espiritual leve a vibração de acordo com cada um, com o que cada um necessite, com o que cada um tenha merecimento. Vamos vibrar nesse momento pelos nossos familiares, muito amor, saúde e prosperidade. Vamos vibrar com a permissão do plano maior pelos nossos amigos. E também rogamos licença para vibrarmos muito amor por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento que concluímos as vibrações, vamos humildemente rogando aos amigos espirituais que já se encontram conosco, que eles possam nos aplicar um passe, reorganizando nossos centros de força, trazendo alívio para as nossas dores, alívio para as nossas preocupações. Que o nosso coração fique repleto nesse momento de boas vibrações, que essas vibrações nos fortaleçam para que consigamos atingir os nossos objetivos. Rogamos esses espíritos amigos que acabaram de nos aplicar o passe,
e deixem na nossa água os fluidos que necessitamos de remédio, de calmante, de tudo aquilo que necessitamos, que seja colocado na nossa água neste momento. E assim concluímos o estudo de hoje com esta prece, rogando ao Mestre Jesus, rogando a Jesus, a equipe espiritual, que nunca nos desampare, que nos auxiliem com a nossa reforma íntima, que nos auxilie a transformarmos as nossas dificuldades, os nossos vícios em virtudes. Agradecemos todo o plano espiritual por essa oportunidade e rogamos uma nova oportunidade no domingo. Envolvidos em muito amor, vamos dar por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que coisa boa, né, turma? Vamos ver quem mais entrou aqui. Deise, Regina, Josete, Terezinha Nunes, gratidão. Regina Lopes, eu vi que tinha entrado Antônio Carlos, boa noite. Ismeinha, boa noite, meu amor, um beijo no seu coração. Regina Lopes, Regina Mobará, Terezinha Nunes. Muito obrigada, viu, pessoal? Esse carinho de vocês aqui na live é muito importante para mim, é um fortalecimento, viu? Agradeço demais a presença de todos vocês. E domingo às 10h30 da manhã estaremos juntos aqui novamente. Obrigada, Luzimar. Eu que agradeço a companhia. Até domingo, turma. Um beijo no coração.